Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 16 a 18 do livro de 2 Crônicas. Versículo 1 do capítulo 16. Ramá era uma cidade na fronteira, na estrada principal, com 10 quilômetros ao norte de Jerusalém. Por causa da topografia e fortificação da cidade, essa ação certamente bloquearia qualquer tráfego do norte que estivesse se dirigindo a Jerusalém. Essa fortaleza foi especialmente para impedir a deserção dos israelitas do norte para Judá, para que não se ajuntassem ao redor do templo, chegando assim a apoiar a família de Davi. Versículos 2 a 6. Asa esvaziou os tesouros da casa do Senhor e subornou Ben-Hadad de Damasco para que ele rompesse seu tratado com Baasa de Israel. O rei de Damasco não somente concordou, como também enviou seus soldados a Israel para tomarem compensação pelo despojo que deixaram de receber por não atacarem Jerusalém. Asa conseguiu destruir o bloqueio de Baasa e firmou novamente seu domínio sobre sua região fronteiriça ao norte. Versículos 7 a 10. Asa foi repreendido por Anani por suas ações. Esse profeta lembrou ao rei que Deus desejava que Asa dependesse só do Senhor e não da própria astúcia ou da ajuda de pagãos. Depois de ter derrotado as forças superiores dos etíopes e dos líbios, Asa deveria ter reconhecido que Deus recompensa a dedicação com livramento. O ego do rei Asa foi ferido e assim ele colocou o profeta Anani na prisão e oprimiu outras pessoas. Ele se esqueceu de sua afirmação anterior de que o homem não podia prevalecer contra Deus. Versículos 11 e 12. O glorioso reinado de Asa, que por Deus tinha agido tão efetivamente, chegou a um fim amargo. Quando caiu doente de seus pés, ele evitou voltar-se para o Senhor e, em vez disso, buscou a cura nos médicos. Seu pecado não estava em voltar-se para os médicos, mas em deixar de perguntar a Deus como ele devia proceder e em deixar de confiar em Deus para o desfecho. Versículo 14. Asa recebeu um sepultamento glorioso. A referência a cheiros e especiarias pode indicar que sua morte foi por conta de diabetes, que poderia ter provocado uma gangrena em seu pé. A queima muito grande era um tributo de honra da parte do povo. Essas fogueiras não eram de cremação, mas memoriais que honravam reis falecidos. Agora nós vamos estudar o capítulo 17, versículo 1 do capítulo 17. Josafá reinou entre 872 a 848 a.C. É provável que Josafá tenha sido corregente de Asa por 3 anos, por causa da doença de Asa. Ele era profundamente consagrado a Deus, mas fez alianças desastrosas com Acabe e Acasias de Israel. Versículo 2. Josafá reelaborou todas as fortificações e pôs gente de guerra nas localidades mais antigas e igualmente nas recém-capturadas cidades de Efraim. Josafá preparou a nação militarmente para qualquer ataque, particularmente vindo do reino do norte de Israel. Versículos 3 a 6. Josafá foi um dos notáveis reis de Judá. Ele representou tudo aquilo que deve caracterizar um rei de Judá, e o cronista o elogia quase tanto quanto Davi. Visto que seu pai Asa tinha perdido o domínio sobre o reino nos últimos anos, Josafá teve de tirar da terra os altos e os postes. Versículos 7 a 9. Uma parte importante do plano original de Davi, ao atribuir deveres aos levitas, era um contingente de professores por todo o país. Porém, com a divisão do reino, isso revelou-se impossível. Josafá reviveu essa ideia e designou alguns levitas como professores itinerantes. Eles levaram cópias da lei, provavelmente o livro de Deuteronômio, e a todos em Judá instruíram no modo de viver como povo de Deus. Versículos 10 e 11. A estratégia espiritual de Josafá atingiu o propósito almejado, ou seja, invocou a bênção e a proteção de Deus. É preciso lembrar que os judeus precisavam de muitos animais para os sacrifícios, como também para suas roupas e alimentação. O Senhor recompensou o compromisso e a determinação de Josafá, fazendo com que os reinos vizinhos temessem Judá. Alguns até mesmo trouxeram voluntariamente tributo. Versículos 14 a 18. O exército de Josafá tinha, sob a liderança de Adna, 300 mil homens. Sob a liderança de Joanã, 280 mil. Sob a liderança de Amazias, 200 mil. Sob a liderança de Eliada, 200 mil. Sob a liderança de Josabade, 180 mil. Totalizando 1.160.000 soldados. Além desses, havia muitos homens de guerra nas cidades muradas em todo o Judá, o que mostra o quanto o exército de Judá cresceu ao longo do tempo. Do reinado de Asa para o de Josafá, duplicou o número de soldados. Agora nós vamos estudar o capítulo 18, versículo 1 do capítulo 18. Acabe era o sexto rei de Israel, filho de Onri. Ele fez do culto a Baal a religião do estado do reino do norte. Aparentou-se com Josafá de Judá,
porque Josafá deixou que seu filho, Jeorão, casasse com a filha de Acabe. Josafá não precisava da ajuda de ninguém para alcançar a grandeza. Agiu como se dependesse de outras pessoas para ser bem-sucedido. Honre, versículo 2 do capítulo 18. Honre, pai de Acabe, construiu Samaria e fez dela a nova capital do reino do norte. Josafá decidiu fazer uma visita a Acabe e o rei o recebeu em grande estilo, chegando mesmo a sacrificar muitos animais em honra a Josafá. A devoção de Acabe a Baal não era segredo, e desse modo Josafá estava comprometendo sua devoção ao Senhor. Versículos 3 e 4. Por iniciativa de Acabe, Josafá concordou em juntar os dois exércitos para combater os sírios. Como precaução, o rei Josafá pediu que se consultasse a palavra do Senhor sobre se essa decisão era segundo a vontade do Senhor. Versículo 5. Acabe tinha 400 profetas a seu serviço. Esses profetas, que eram servos de Baal, estavam bem treinados para declarar tudo aquilo que o rei Acabe queria ouvir, de modo que o encorajaram a seguir em frente com seus planos. Versículo 6. Consultar falsos profetas não era o que Josafá tinha em mente. Consequentemente, ele perguntou se ali existia um profeta do Senhor. Esse foi um pedido embaraçoso, pois os profetas do Senhor Deus não eram bem-vindos na corte de Acabe e Jezabel. Versículos 7 e 8. Quando alguém deseja agradar ou impressionar outra pessoa, pode sentir-se tentado a mentir para causar uma boa impressão. Os 400 profetas de Acabe fizeram exatamente isso. Diziam apenas o que sabiam que o rei desejava ouvir. Evidentemente, Micaías já havia feito outras predições a Acabe, contrárias às dos falsos profetas, e havia provocado sua ira. Versículos 10 e 11. Zedequias decidiu acrescentar um toque visual à sua profecia. Ele entrou com 2 chifres, simbolizando os 2 reis, e começou a representar a suposta predição do Senhor a respeito do sucesso de Acabe na batalha. Versículos 12 e 13. O mensageiro da corte queria evitar controvérsia e não desejava ofender o rei. Por conseguinte, encorajou Micaías a acompanhar a maioria. Como verdadeiro profeta, Micaías sabia que devia falar a mensagem que Deus lhe dera. Versículos 14 e 15. Pode ter havido um tom sarcástico na primeira declaração de Micaías, porque Acabe detectou que essa não era a verdade. Versículos 16 e 17. Deixando de lado a ironia, Micaías declarou que viu todo Israel disperso pelas colinas, como ovelhas que não têm pastor, sugerindo que Acabe seria morto em batalha. Acabe disse que isso era precisamente o que ele esperava de Micaías. Versículos 18 a 24. Micaías também declarou que os profetas da corte de Acabe eram instrumentos de um espírito enviado por Deus com um propósito específico de levar Acabe à destruição com uma mentira. Embora Deus não minta, ele permite que espíritos mentirosos enganem aqueles que não crerão a verdade. Afinal, Deus também enviou Micaías com a verdade, de modo que Acabe teve a oportunidade de crer. Zedequias questionou a autoridade divina de Micaías, dando-lhe um tapa no rosto e acusando-o de desrespeitar o direito de Zedequias falar em nome de Deus. Micaías respondeu que a questão ficaria estabelecida no dia em que Zedequias, confrontado pela derrota do exército de Acabe, tentaria se proteger escondendo-se numa toalete. O cronista não registrou a confirmação exata dessa profecia. Versículos 25 a 27. Parece que Micaías já era um prisioneiro e agora estava sendo mandado de volta para a prisão até que o rei voltasse vitorioso. A única predição foi que Acabe perderia a batalha e não voltaria em paz. Se voltasse vitorioso, seria prova de que Deus não havia enviado Micaías. O teste de qualquer profecia é se a profecia acontece ou não. Nesse caso, não ia passar muito tempo antes de a questão ser provada, já que ou Israel ou os sírios seriam derrotados no conflito vindouro. Micaías não tinha medo de chamar a atenção de todas as pessoas para o fato de que se Acabe viesse em paz, então Deus não falara por ele como seu profeta. Nesse caso, ficaria provado que os 400 falsos profetas eram os verdadeiros. Versículos 28 e 29. Apesar de Josafá ter pedido para ver um profeta do Senhor, ele não se convenceu da profecia ou, ainda, deixou ser dominado por Acabe. Acabe, sabendo que os sírios queriam matá-lo, fez com que Josafá parecesse ser o único rei no campo de batalha. Sua superstição pode tê-lo feito pensar que um disfarce podia evitar aquilo que fora profetizado. Versículos 30 a 32. Os sírios, de fato, tinham ordens para se concentrar em Acabe. Visto que Josafá era o único rei visível, eles se voltaram para ele e quase o mataram.
Josafá clamou ao Senhor, e Deus graciosamente fez com que os sírios se afastassem dele, permitindo que os capitães dos carros sírios reconhecessem que Josafá não era Acabe seu alvo pretendido. Versículos 33 e 34, um arqueiro sírio solitário atirou uma flecha ao acaso. O hebraico também pode significar que ele simplesmente atirou, ou que estava meramente fazendo aquilo que um bom soldado devia fazer. Essa flecha não somente atingiu Acabe, mas penetrou entre as junturas e a couraça, algo que mesmo o melhor dos arqueiros dificilmente faria de forma intencional. Quando morreu Acabe, ao tempo do pôr do sol, Micaías, o profeta de Deus, foi vindicado e Zedequias, o profeta de Baal, foi repudiado. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 16 a 18 do livro de 2 Crônicas.